vídeo relacionado àquele termo tão importante e ao mesmo tempo tão polêmico que Jesus exclamou ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 1 a 5, onde ele inicia dizendo: não julgueis. Não sei se você teve a oportunidade de ver o primeiro vídeo, mas antes de continuar com esse vídeo, eu gostaria de te recomendar que pausasse, visse ali o primeiro vídeo, como nós começamos a introduzir esse assunto, conversar sobre ele, a importância de refletirmos e como esse termo, né, tem trazido algumas complicações, algumas interpretações equivocadas sobre o que realmente Jesus estava dizendo ali, né, e até mesmo para que isso sirva de uma advertência para nós nesse tempo em que vivemos. Olhando para aquilo que nós falamos, né, fazendo uma revisão bem breve daquilo que nós falamos que Jesus está falando então para os seus seguidores, aquelas pessoas que estavam ali no caminho, juntamente com ele, dentre esses homens, pessoas de várias nacionalidades, né, aqueles chamados gentios, e entre eles também estavam ali os judeus e um grupo específico de judeus, né, dois grupos específicos de judeus que geralmente complicavam bastante os assuntos, complicavam bastante aquilo que estava sendo discutido, que eram, então, os escribas e os fariseus. E Jesus faz uma advertência a todos que estão ali junto, né? Essa advertência não pode dizer que foi apenas direcionada para os escribas e fariseus, mas todos os presentes ali estavam debaixo dessa advertência de Jesus naquele momento. Não julgueis. Falamos também que os aspectos da vida daqueles que querem seguir a Jesus precisam ser de sal e luz, ou seja, precisam fazer a diferença. Jesus vem falando isso anteriormente no capítulo 5, depois também ali no capítulo 6 afirmando essas questões no Evangelho de Mateus, vem fazendo um pano de fundo antes de afirmar ali no Sermão do Monte esse não julgueis. Existe uma história que precisa ser observada, existe um contexto que precisa ser observado. Nós precisamos, como aqueles que querem seguir a Jesus e de fato queremos seguir a Jesus, dar bom testemunho. Isso aí é inerente à vida do crente. Precisamos também, Jesus chama a atenção para que possamos seguir a lei do Senhor e sabendo interpretá-la. Para saber interpretar, para saber seguir a lei do Senhor, eu preciso lê-la, no mínimo, né? Preciso estudá-la, né? Preciso observá-la, assim como nós temos falado na nossa igreja também. A Bíblia, né? Nosso pastor tem dito para nós, a Bíblia não é um livro de leitura, né? Para fazer leituras, nós podemos ler vários outros tipos de livros, né? Romances, ficção, mas a Bíblia é um livro que precisa ser estudado e bem interpretado cada vez mais, né? Mais difícil do que parece ser, né? Olhar para a lei do Senhor, observá-la e aplicá-la. Não é uma coisa simples, né? Apesar de alguns dizerem que Jesus vem simplificar e o Sermão do Monte seria algo para a vida do dia a dia, que nós podemos pegar isso, esquecer o restante, não precisamos olhar ali para aqueles postulados teológicos, doutrinários do apóstolo Paulo, fiquemos apenas com os evangelhos, mas esses evangelhos, né, essas assertivas de Jesus aqui no Sermão do Monte são bem difíceis se nós olharmos elas com cuidado, cada ponto que estão ali colocados para nós no capítulo 5, no capítulo 6, são bem difíceis de colocarmos em prática e precisam ser muito bem interpretados e lidos. Precisamos também entender que temos um Deus que nos observa a todo instante, falamos sobre isso, observa até mesmo as nossas intenções do coração, né, os nossos pensamentos. Então, aquilo que nós tentamos ser ou que as pessoas acham que nós somos, Deus está vendo, né? Aquilo que eu tento transparecer ser ou aquilo que as pessoas me julgam ser, pensam que eu sou, o mais importante é aquilo que Deus pensa e conhece ao meu respeito. Isso não pode sair da nossa mente, daqueles que querem de fato seguir a Cristo ou aqueles que querem se achegar a esse conhecimento de Deus, querem se achegar à igreja, olham para a igreja de uma maneira desconfiada, tem umas experiências ruins em relação a isso. Isso não pode sair da sua mente. O mais importante é aquilo que Deus pensa de você, mas também Deus conhece as intenções do seu coração. E na nossa natureza nós sabemos que nós somos corruptos, somos pecadores, então dificilmente alguma coisa no nosso coração
será boa. Então, por isso que nós precisamos trabalhar muito bem isso antes de pensarmos que as pessoas estão nos julgando ou não. Realmente, aquilo que nós estamos pensando, nós precisamos ser sinceros, porque Deus conhece de fato. Também foi falado, né, no vídeo anterior sobre o nosso relacionamento com esse Deus, que é um relacionamento pessoal, né, um relacionamento que precisa existir. Assim como nós precisamos aprender sobre Deus, lendo a sua palavra, tendo contato constante com ela, Deus também é um Deus que se revela de maneira pessoal, né? Às vezes temos a triste mania, o pensamento de que, por entendermos a nossa natureza pecaminosa, a nossa distância entre Deus, ficamos de uma maneira diminuta e queremos nos esquivar ou nos esconder nessa natureza pecaminosa. Não, não, eu sou falho mesmo, eu sou assim mesmo, é porque eu sou pecador desde Adão. Então nós acabamos não tendo uma postura séria em relação ao cristianismo, em relação ao próprio Deus que nos observa e caminha conosco, um Deus que está conosco se importando, né? E é o mais importante nesse relacionamento com Deus é conhecê-lo de fato. Nós só vamos conhecer a Deus praticando aquilo que Ele nos diz, né? Através da sua palavra, através das orações. Isso precisa se desdobrar. O nosso conhecimento de Deus, ele vai se desdobrar em como nos relacionamos com a sociedade, como nos relacionamos com as pessoas, como nos relacionamos com a nossa família, com a nossa igreja. Vai ser fruto sempre da maneira como nós nos relacionamos com Deus. Nós, cristãos, nós que queremos estar nesse caminho, precisamos compreender isso e sermos sinceros nesse entendimento, né? Não podemos dar desculpas, né? Pedimos orações por determinados pontos que nós estamos falhando por deixar de observar esse princípio básico, né? Estaremos desdobrando os nossos relacionamentos na sociedade, no nosso trabalho, no nosso estudo, em tudo que fazemos, à medida como nos relacionamos com Deus, né? Se tratamos Deus de qualquer maneira, colocamos Deus lá em cima no céu, num local distante e que não esteja observando a gente, ou que reconhece, ou que Deus simplesmente ignora, né, todas as nossas falhas porque Ele é Deus e nós somos pequenos, nós estamos com um pensamento numa direção muito errada, muito equivocada em relação a isso. Precisamos, de fato, termos atitude em relação a esse amor, essa misericórdia, essa bondade, essa graça de Deus. Precisamos também, como cristãos, manter o foco principal da vida do cristão é que existe uma expectativa maior de vida. A vida não se resume a esse tempo terreno, né? O cristão que perde de foco uma vida do porvir, que perde de fato uma esperança escatológica, como nós falamos nos vídeos anteriores, né? Usando como exemplo ali os irmãos puritanos. Se você ainda não viu, posteriormente te convidar para ver esses vídeos, né? Vai falar justamente sobre isso. Quando nós mantemos um foco, mantemos uma expectativa, uma esperança no porvir, nós queremos viver essa vida aqui de uma maneira que agrade de fato a Deus e naturalmente, sem forçar, nós estaremos fazendo a vontade de Deus e sendo também bênção na vida de outras pessoas. Um ponto importante também que nós não podemos perder de vista é que nós estamos sendo o tempo todo submetidos a um processo de julgamento por Deus, pelo próprio Deus. Tudo que nós fazemos, as nossas atitudes, é um processo de julgamento, porque estamos sendo de fato preparados para o juízo final, para o julgamento final que será feito pelo próprio Deus. Então nós não devemos achar estranhos o fato de sermos julgados, de sermos observados, porque de fato esse é um caminho, né, de julgamento, um processo em que nós estamos sendo avaliados e haveremos de prestar contas. Cada um de nós que conhece a Bíblia, né, o mínimo, sabemos que haveremos de prestar conta pela vida que vivemos, o tempo como nós administramos, a seriedade que nós demos ao nosso relacionamento com Deus, a forma como nós tratamos os nossos irmãos, os nossos semelhantes, a sociedade ao redor. Nós seremos julgados por isso, seremos avaliados por isso também. Precisamos entender então que nós estamos sendo lidos, estamos sendo observados o tempo todo. Nós somos cartas, né, escritas por Deus, assim como o apóstolo Paulo diz para nós ali em 2 Coríntios, no capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita
em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então nós vemos aqui também, através do apóstolo Paulo, a importância desse dar um bom testemunho, de estarmos sendo lidos, de termos essa perspectiva de que estamos sendo observados pelo próprio Deus, estamos sendo observados pela sociedade, estamos sendo observados pela igreja. E isso é algo natural e que precisa ser compreendido por nós, né? Não podemos ficar milindrados em fato das pessoas estarem observando, porque a vida cristã ela é feita disso, né? Deus nos abre, né, literalmente como uma carta a ser lida pelo mundo. O mundo está nos olhando, as pessoas estão nos olhando ao redor. Então isso não deve ser algo estranho a nós pensarmos em relação a isso. Dito isso, então, nós queremos entrar aqui nesse segundo ponto específico, tratando relacionado diretamente ao termo não julgueis. Então, Dr. Martin Lloyd-Jones diz o seguinte: nosso Senhor atribuiu as suas considerações acerca dessa grande questão da nossa maneira de andar nesse mundo sobre um forte senso de julgamento, em termos de problema particular de nos julgarmos uns aos outros. Disse ele, então, não julgueis. Mateus 7, no versículo 1. Nosso Senhor, então, continuava empregando, conforme você mesmo pode observar, aquele método que vinha utilizando por todo esse sermão. Primeiramente, ele faz um enunciado e então dá razões para apoiá-lo. Primeiramente, ele lança um princípio e em seguida ele raciocina conosco a esse respeito, ou exprime o ponto de uma maneira mais lógica e detalhada. Esse é o seu método, tem sido o método de tratar com o mundanismo ao nosso redor. E aqui, uma vez mais, ele retorna e diz, Jesus Cristo diz, fez o seu deliberado pronunciamento, não julgueis, né? Antes de Jesus dizer isso, né, é importante, por isso nós estamos falando sobre isso, por isso nós estamos aqui refletindo sobre esse assunto, a importância, né, até mesmo de produzir esse vídeo com essa intenção de trazer luz, trazer um esclarecimento sobre esse assunto. Então Jesus colocou os princípios a serem seguidos por aqueles que querem o seguir, né? Por aqueles que querem seguir o seu caminho, né? Capítulo 5, capítulo 6, né? Vai colocando os princípios básicos, e baseado nisso ele diz, não julgueis. Não somos confrontados, então, por uma declaração que com frequência nós somos confrontados, por uma declaração que com frequência tem provocado uma intensa confusão, que é esse termo. Deve-se admitir, então, que está em pauta um assunto que facilmente pode ser mal compreendido, como de fato ele é, quanto a dois aspectos opostos e extremos, e isso quase invariavelmente em casos verdadeiros. A pergunta que se faz necessária é a seguinte: o que quis dizer Jesus precisamente ao afirmar não julgueis? O que Jesus realmente quer dizer? E aí o Dr. Martin Lloyd-Jones coloca aqui, ele estava querendo dizer que nós não devemos fazer nenhum juízo sobre as coisas, não devemos então pensar nada, trazer nenhuma observação sobre nenhum fato, sobre nenhuma pessoa, sobre nenhum aspecto. É isso que Jesus quis dizer quando ele diz ali, não julgueis? Então a melhor maneira de se dar a resposta para essa indagação não consiste em folhearmos um dicionário, né? Então até mesmo uma tentação que nós temos quando nós começamos a falar sobre esse assunto, começamos a pensar, vamos então aos manuais, vamos olhar então o termo tecnicamente, juridicamente, o que quer dizer julgar, não julgar, queremos olhar para o significado das palavras. Então, o Dr. Martin Lloyd-Jones nos direciona a não ir por esse caminho de simplesmente pensar friamente no termo em si, né? Não nos pode satisfazer, né, esse tipo de interpretação quanto a esse ponto. Essa é uma palavra que se reveste de muitas significações, principalmente por quem disse isso, né? Então não é um simples aspecto frio, humano, né, o etimológico do termo, da palavra, que vai trazer o significado correto do que realmente Jesus quis dizer. Não se pode decidir, então, a dúvida nesses moldes, porém, é vitalmente importante que saibamos exatamente o que o Senhor Jesus quis dizer. Talvez
nunca uma correta interpretação dessa injunção foi mais importante do que na nossa época presente, né? Principalmente no tempo que nós vivemos, no tempo dele também já era importante, no nosso tempo também muito importante, porque é um termo que nós vemos sendo utilizado a todo instante, né? Como se fosse um escudo, né? Não julgueis, e aí as pessoas fazem o que elas bem entendem. Talvez diferentes períodos da história da igreja tem requerido diferentes ênfases. E se me fosse perguntado, né, segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, qual é a necessidade hoje, a minha resposta seria que é uma consideração criteriosa dessa afirmação específica. Precisa ser feita. Assim sucede porque a atmosfera inteira da vida moderna, especialmente nos círculos religiosos, é de natureza tal que se tornou vital uma correta interpretação dessa a asseveração, né, essa asserção de Jesus. Estamos vivendo em uma época, no tempo dele, né, que ele escreveu esse livro, mas para nós também, em que as definições não estão sendo levadas a sério. Em uma época em que os homens têm aversão pelo raciocínio e odeiam, né, todos os aspectos teológicos, todos os aspectos doutrinários, todos os aspectos quando se fala em dogma, né, doutrinas. Muitas pessoas, há uma corrente, hoje até mesmo dentro do meio evangélico, que corre disso, né, não quer fazer esse tipo de observação por esse prisma. Então, por isso que acabam incorrendo nos erros, nas falhas, na superficialidade da fé e da vida prática do cristianismo, né? Essa é uma época que nós vivemos. Os homens odeiam o raciocínio, pensar sobre um assunto, né? Um vídeo desse que acaba se prolongando um pouco mais. As pessoas querem algo resumido, querem algo de 5 minutos, de 3 minutos que fale sobre não julgueis. E assim as coisas não funcionam, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, e nós não conseguimos chegar a uma conclusão, nós não crescemos, nós não amadurecemos na fé dessa forma, né? Nós temos tempo para tanta coisa, gastamos nosso tempo precioso com tanta coisa e não fazemos um bom uso da maneira como deveria. Então, precisa ser avaliado um termo como esse de uma maneira séria. Então, estamos vivendo em uma época que ela é caracterizada pela apreciação ao lazer e à transigência, né? Quanto mais transigente, quanto mais as pessoas puderem ter liberdade para fazer aquilo que elas pensam, quanto mais elas puderem aproveitar o seu tempo à vontade, sem ter que dar satisfação a ninguém, ser dono do seu próprio nariz. Esses são termos que nós já conhecemos e estão nas propagandas dos produtos que se vendem na internet, na televisão, né? Seja dono do seu próprio negócio, seja dono do seu próprio nariz, tome as decisões. O importante é ser feliz, né? São que a maioria dos especialistas até dizem isso, né? Você precisa ser feliz, esquece o que as pessoas pensam, esquece o que a sociedade diz, esquece os dogmas, siga a sua vida do seu jeito. Então, paga-se qualquer preço, naquele tempo e no nosso tempo também, por uma vida sem conflitos. As pessoas não querem, a maioria não quer viver em conflito. Conforme alguns dizem, estamos numa época de conciliações, né? Principalmente agora com relação a esses debates que aparecem na internet toda hora, certo ou errado, o que fazer. As pessoas querem, chega-se a um ponto que querem ser conciliadoras, né? Vamos ficar aqui, não vamos tecer comentários em relação a isso, querem evitar conflitos. Conforme alguns dizem, essa época é uma época difícil por si só. Então, esse termo não é mais popular como já foi anteriormente no terreno da política internacional, mas a mentalidade que nele se deleita continua viva. Então, nós vivemos em uma época que não se aprecia homens que são decididos, né? Pessoas que têm uma opinião própria. Isso é muito difícil ser tolerado, né? Pessoas que dizem que acreditam em alguma coisa, né? Que confirmam alguma coisa, que creem em alguma coisa, que realmente acreditam em algo de fato, numa verdade absoluta, principalmente, né? Temos sido atacados justamente por isso, como cristãos de fato, aqueles que estão seguindo o caminho, né? De uma maneira genuína, pelo fato de sermos dogmáticos, né? Dizermos que cremos numa verdade absoluta. A nossa época não suporta mais esse tipo de atitude, mas tais indivíduos são repelidos como pessoas difíceis, com as quais é impossível a convivência. Toda vez que você tem uma opinião
firmada, embasada sobre algum assunto, né? Nós vamos ver isso nos outros vídeos, a importância de você ter um conhecimento de fato sobre o assunto antes de você tecer qualquer comentário, qualquer juízo sobre ele, você saber daquilo que você está falando, para você não incorrer no erro de realmente estar fazendo um julgamento indevido. Então, as pessoas pensam que quando você tem uma postura, uma definição, um esclarecimento sobre um assunto, uma posição firmada sobre um assunto, as pessoas entendem que você então é uma pessoa difícil de conviver, é quase impossível. Então, as pessoas preferem, né, o tipo de homem que é atualmente elogiado, né, segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, mas cabe para a nossa geração também. Quais são os tipos de pessoas que são elogiadas na nossa sociedade hoje e são aquelas pessoas que são ditas como fáceis de convivência? São aqueles chamados meio termo, né? Que jamais se colocam em qualquer extremo ou uma posição. Né? As pessoas, não devemos ser extremados, não devemos ter uma posição sobre isso. Precisamos ficar ali literalmente em cima do muro. Pelo contrário, é um homem agradável nesse caso, esse homem que não toma postura, não tem um partido, não tem uma opinião firmada sobre nada, né? Que se diz não ser um extremista, né? Essa pessoa são pessoas agradáveis de se conviver. São agradáveis a todos, porque ele não cria dificuldades para ninguém, não comenta sobre nada, né? Dificilmente ele vai entrar numa discussão, não é causador de problemas por causa de seus pontos de vista. Dizem então que a vida diária ela já é suficientemente difícil, né? Esse tipo de pessoa geralmente diz isso, a vida já é complicada demais, já temos muita dificuldade, não precisamos então assumir uma posição firme no tocante a qualquer tipo de doutrina, a qualquer tipo de pensamento em particular. Com essa certeza é a mentalidade de hoje. Então, nós não constituindo um exagero afirmar que essa é a mentalidade que controla a nossa sociedade. Era na época dele e é na nossa época. As pessoas não querem estar com pessoas que discordam, que têm um ponto de vista diferente. As pessoas querem conviver com alguém ou que não tem uma opinião ou que tem a mesma opinião que você tem. São as pessoas mais fáceis de conviver. Em certo sentido, essa é uma atitude perfeitamente natural, porquanto já experimentamos inúmeras dificuldades, problemas e desastres por semelhante modo. É atitude bastante natural que as pessoas evitem os indivíduos dotados de ponto de vista firmes, que saibam o que estão defendendo, porque todos preferem viver de maneira descontraída e pacífica. Né? E aí ele coloca aqui, volte-se para as décadas de 1920 e 30, e você perceberá no campo da política internacional o que acontecia exatamente aquilo que estou falando, né? O clamor em prol da tranquilidade, do lazer, a fuga para bem longe dos problemas, seguiu-se essa atitude natural, inevitável, inevitavelmente, eventualmente também os homens já desejavam a paz a qualquer preço, chegando ao extremo de humilharem ao próximo e de traírem suas lealdades, tornando-se essa a ideia predominante entre os homens. Até mesmo as pessoas que dizem crer em Deus, né, dizem crer na palavra de Deus, quando chegam ao ponto de se posicionar em relação ao que a fé diz, elas preferem se esquivar. Não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nessa seara, nesse tema, porque é muito complicado, então não quero me colocar. Então as pessoas preferem a posição da isenção. Eu sou isento a esse assunto e é muito difícil sermos isentos nessa sociedade em que vivemos. Né? Ou nós cremos em alguma coisa de fato, ou não cremos, ou não sabemos no que cremos. Né? São pontos que nós precisamos observar. Então, se nós cremos, se nós temos uma posição, e para isso precisamos conhecer aquilo que é a nossa regra, né? Como nós falamos, a Bíblia não é um livro de leitura, é um livro de estudo. Nós temos convicção em relação a isso, nós teremos posturas a serem tomadas, teremos opiniões acerca desses assuntos. Então, como devemos agir em relação a esse termo na nossa época? Segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: em uma época como a nossa, né, reveste-se então de máxima importância que sejamos capazes de interpretar corretamente essa declaração acerca do ato de julgar, porquanto há muitos que asseveram que as palavras não julgueis precisam ser compreendidas simples e literalmente como elas são. Né? Como nós falamos aqui anteriormente, as pessoas preferem ficar com esse ponto. Não julgueis e acabou, não falamos mais nisso. Mas ele diz, como se indicassem que o crente verdadeiro
jamais expressa uma opinião sobre as outras pessoas. Esses homens afirmam que não se deve exercer juízo algum, porquanto deveríamos ser suaves, né? Indulgentes e tolerantes, permitindo quase qualquer coisa em troca da paz, que é o mais importante. A paz e a concordância, especialmente da unidade, né? Muitas pessoas que trabalham o tema da unidade, eles vão parar aqui, né? Não julgueis e acabou. Então, em troca da paz, em nome da paz, nós não temos opiniões, nós não expressamos os nossos pensamentos, né? Nós não colocamos juízo de valores sobre os pontos porque nós queremos a paz. Permitindo quase qualquer coisa em troca dessa paz e dessa concordância. Essa não é a hora certa para juízos, dizem eles. O que nós precisamos agora é de unidade e de um companheirismo. Todos deveríamos ser um, né? É o que eles dizem. Com frequência, esse tipo de argumento é utilizado em defesa contra algumas ameaças, principalmente naquilo que toque em relação a posições políticas, né? As pessoas preferem, então, não falar sobre julgamento, sobre juízo, para que não atrapalhe. Uma época tão polarizada, então, como a nossa, torna-se de máxima urgência e importância sabermos compreender e sabermos responder a essas indagações. Então, podemos julgar ou não? Aquilo que Jesus disse ali em Mateus 7, no versículo 1, não julgueis, é um mandamento? É isso que devemos observar e não tocamos mais nesse ponto. Observamos simplesmente como um mandamento ou como uma advertência de Jesus baseada em tudo aquilo que nós tratamos anteriormente. Então, Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: na nossa época, se torna muito importante que sejamos capazes de interpretar corretamente essa declaração do não julgueis, né? Para que ela não fique somente como um termo em si, que nós não possamos expressar qualquer tipo de juízo, né? Essas pessoas afirmam assim: não podemos expressar nenhum tipo de juízo, porque Jesus disse para não julgarmos. E aí? Então, o que podemos dizer dessa interpretação? Segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz que é simplesmente impossível interpretarmos esse termo, interpretarmos esse não julguei de Jesus dessa maneira. Se nós nos alicerçarmos, né, nos ensinos bíblicos, né, veremos que essa interpretação não tem razão de ser. Consideremos então o próprio contexto dessa afirmação e certamente veremos que essa interpretação das palavras não julgueis é inteiramente descabida. E aqui ele faz a continuidade da leitura, o versículo 6, onde Jesus termina falando aí nos versículos de 1 a 5 com relação ao julgamento, e lá no versículo 6, né, de Mateus capítulo 7, ele diz o seguinte: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Como poderia, então, eu supor e pôr em prática essa recomendação do Senhor Jesus se me fosse vedado exercer qualquer juízo quanto àquele que é cão e quanto àquele que é porco? Como eu poderia fazer esse julgamento se aquilo que Jesus disse no versículo 1 eu tenho que ser levado ao pé da letra do não julgueis, né? Preciso saber, então, quem são esses porcos, quem são esses cães, para que, então, baseado nesses fatos, eu possa julgar corretamente e fazer, então, as decisões e as observações acima disso. Ele usa também o versículo 15 do próprio capítulo 7, você pode abrir aí, e Jesus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ora, se Jesus está nos chamando a atenção para nos acautelarmos, né, tomarmos cuidado em relação a falsos profetas, em detrimento daqueles que são verdadeiros profetas, como eu posso julgar? Como eu posso saber quem são falsos ou verdadeiros profetas se não posso fazer juízos de valores, né? E aí, então, esse argumento de não julgueis, né, como um mandamento, como algo fixo, que precisa ser simplesmente, né, entendido dessa maneira, cai por terra todo esse argumento.
Como poderei cautelar-me, né? Como Jesus está dizendo dos falsos profetas, se não puder pensar, se não tiver tanto receio de fazer juízo crítico, que jamais possa fazer uma avaliação dos ensinamentos de alguém, se aquilo que a pessoa ensina está correto ou não. Eu fico calado, eu fico quieto, não faço nenhum juízo em relação a isso. Jesus está me chamando a saber discernir entre o que é falso e o que é verdadeiro profeta. Jesus está me chamando aqui a julgar essas profecias. Esses falsos profetas, além disso, se nos apresentam vestidos em peles de ovelhas, né? É mais difícil ainda. Jesus está dizendo que vale dizer então que são extremamente, usando uma terminologia cristã, eles parecem pessoas inofensivas, são homens invariavelmente que se mostram gentis, educados, né? Querendo conciliação, unidade. Entretanto, não nos devemos deixar enganar pelas suas atitudes que são estudadas. E Jesus diz aqui para nós, no versículo 15, acautelemo-nos, né? Tomemos cuidado diante desse tipo de gente, desse tipo de pessoa. Isso também é uma ordem de Jesus, também é uma advertência de Jesus. Nosso Senhor diz, pelos seus frutos os conhecereis, versículo 16, capítulo 7. Então, há frutos bons, há frutos ruins, há necessidade de dar frutos. O cristão precisa dar frutos e precisamos conhecer e saber julgar baseado nesses frutos. Porém, se eu não puder usar qualquer critério, nem exercer a minha capacidade de discriminação, como então poderei testar a autenticidade desses frutos e discriminar aquilo que é certo e o que é errado, né? Então nós temos uma necessidade de avaliar isso, temos uma necessidade de saber fazer um julgamento correto entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, baseado nas Escrituras, baseado numa boa leitura, numa boa interpretação daquilo que a Escritura nos diz, nós conseguiremos sim fazer um julgamento. Então Jesus também, o Dr. Martin Lloyd Jones também aqui faz observação em relação à própria lei que rege a constituição de um país, né, de uma nação. Existe uma lei, existe uma constituição, nós precisamos caminhar, trabalhar, viver, né, cuidar da nossa família, dos nossos afazeres, até mesmo exercer o nosso direito religioso baseado numa Constituição. Se nós passamos além disso, nós somos julgados, nós podemos perder direitos com relação a uma sentença declarada daquilo que nós quebramos em relação a um juízo. Então nós seremos julgados, sim. Então o fato de ser julgado em si, né, ele existe, ele é um fato, podemos ser julgados, e podemos julgar também. Agora, como fazemos, em que circunstâncias e quais são as nossas bases para julgar é que deve ser observado. Então com um cuidado maior em relação a esses detalhes de como julgar, quando julgar e baseados em que nós exerceremos o nosso direito de julgar em detalhes, principalmente nos aspectos da vida cristã. Então, se esse vídeo realmente te ajudou, se trouxe luz até aqui para esse assunto, né, para esse termo não julgueis, eu queria te pedir então que você curta esse vídeo, você possa compartilhar esse vídeo com outros cristãos, com outras pessoas, talvez uma pessoa que tem dúvida em relação a esse termo também, você possa aí, se não se inscreveu ainda, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações. É importante que você curta esse vídeo para que ele se torne um vídeo relevante, para que ele possa ser propagado aí, as pessoas possam ver e tirar suas conclusões, né, baseado nas escrituras, daquilo que nós estamos discorrendo aqui. Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.